Opa! Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Direito Processual Civil 1, né? De segunda-feira, daquela turma mais movimentada, mais falada e mais participativa, tá certo? Então vamos lá. Essa parte da aula é para tratarmos de competência, tá? Nós vimos jurisdição na aula passada, então hoje nós vamos tratar de competência. Competência é o poder que tem o órgão do Poder Judiciário de fazer atuar a função jurisdicional em um caso concreto. É a quantidade de jurisdição atribuída a cada órgão jurisdicional, ou seja, a competência é a medida de jurisdição. Eu não tinha preparado o texto para a aula, então o que eu fiz? Eu só separei os artigos importantes para a gente trazer questões práticas e debatermos aqui. Né? Nós fizemos em sala de aula, cortei alguns artigos que eu tinha falado em sala para falar aqui, para que possamos entender melhor sobre a dinâmica de competência. Então, como é que fica ali? O artigo 43 do CPC. Destina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Ou seja, eu coloquei lá o caput não, o título. O título de uma petição inicial eu coloquei lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Civil da Comarca de... Vai colocar a comarca. À luz do novo Código de Processo Civil, as petições iniciais têm vindo assim: ao juízo da Paraná, Vara Civil, né, da comarca da capital do estado, do Tribunal de Justiça do Estado de, e aí menciona a cidade. Então ali eu já estou atribuindo a competência. Na própria petição inicial, eu atribuo a competência, tá? Sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Então, caso eu ajuize uma ação e indique uma competência, ao longo do processo, essa competência pode modificar. E aí nós vamos estudar daqui a pouco. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Independente dessa modificação, a competência ela é indicada no momento do ajuizamento da ação. E aí coloca lá, direitos ocorridos posteriormente, vírgula, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Tá certo? Então, se houver alguma alteração, essa competência vai sair daquela que foi indicada para outra. Tá certo? Então, vamos voltar aqui. O artigo 46, né? Eu pulei o 44 e 45, nós comentamos isso com mais detalhes em sala de aula, mas pular esses 2 artigos ou 3 artigos não vão fazer diferença para você que acompanha a aula prática ou para você que está acompanhando esse vídeo pelo canal ou pela comunidade. Lembrando que vocês precisam se inscrever, ativar o sininho de notificação para poder chegar, todos os vídeos chegarem aí para vocês de uma boa, beleza? O artigo 46 fala o seguinte: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu, tá? Não vou entrar nas especificações dos parágrafos do artigo 46, porque o artigo 46, ele é explicativo, autoexplicativo. Então ele indica lá: tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles, ou seja, o autor vai escolher qual é a competência que vai julgar, o foro competente para julgar, processar e julgar o caso contra aquele réu, a escolha do autor. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para analisarmos, porque o próximo artigo nós vamos falar de direito real, ou só direito real. Esse artigo 46 fala de direito pessoal ou em direito real. Então, vamos tratar só do direito pessoal aqui, para entendermos melhor o direito real no outro artigo. Então, a ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Então, qualquer tipo de ação relacionada a interesse entre as partes, a um contrato que foi firmado entre as partes, aí é o domicílio do réu. E as condições vão ser elencadas nos parágrafos do artigo 46. Tá beleza? Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real,
aqui fala só direito real, sobre bens imóveis, naquele caso lá falava de real também, mas bens móveis. Então, demos o exemplo do caso de contrato entre as partes. E aí eu posso até citar no 46 um contrato de compra e venda de um carro. Podemos falar de financiamento de carro, por exemplo, na busca e apreensão, por exemplo. Eu posso tratar dessa maneira. E aí, estou falando de bem imóvel, estou falando de busca e apreensão, domicílio do réu. Valeu e até amanhã. O estagiário já está saindo. Até mais. Então, o caput do artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Quando nós falamos de situação da coisa, é onde o bem está, onde o bem se situa. Esse eu vou fazer questão de ler os parágrafos, porque nós vamos falar um pouquinho de ações possessórias. Tá? O parágrafo 1º fala: o autor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sob direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Parágrafo 2º. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Então, quando tratar-se de alguma discussão que envolva turbação, esbulho e ameaça, as ações devem ser propostas onde o imóvel está localizado. Não existe outra possibilidade, porque, em via de regra, a competência de processar e julgar aquele caso é o foro de onde está situado o bem imóvel, tá? Quando tratar-se de ações possessórias, no caso, ação de manutenção da posse, ação de reintegração da posse e ação de interdito proibitório, cabendo lembrar que esses 3 tipos de ações são consideradas ações de interdito proibitório. Ou melhor, vou rebobinar a fita aqui. A ação de manutenção da posse, a ação de reintegração da posse e a ação de interdito proibitório são espécies de ação de interdito possessório, tá certo? Então, os interditos possessórios são divididos em ação de manutenção da posse, ação de reintegração da posse e ação de interdito proibitório. Todos esses 3 tipos de ações que eu acabei de citar são ações que visam defender o bem, visam defender o patrimônio. Então, esses 3 tipos de ações só podem ser ajuizadas na competência onde se localizam os bens imóveis. Então, trata-se de competência absoluta. Tá? A competência absoluta, ela atrai a responsabilidade de processar e julgar as ações de direito possessório. Beleza? Então, tem que ficar na cabeça de vocês. Eu usei esse exemplo na aula de Direito Civil ontem, porque ontem nós falamos de propriedade, não na matéria de Direito Processual Civil, tá? Então, quando se fala de propriedade, se fala de posse, a gente cita o artigo 47 para poder situar o aluno no tempo e no espaço, saber que todas as ações possessórias, em via de regra, são de competência absoluta e tramitam no foro de domicílio onde está situado a coisa. Tá? Artigo 54, da modificação de competência. A competência relativa poderá ser modificada pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta seção. Então, nós falamos, no artigo que nós lemos anteriormente, que é o 47, que a ação de competência absoluta, ela não pode ser modificada. Na sala de aula, nós fizemos uma anotação sobre isso. Nós falamos que a ação de competência absoluta, ela tem que ser ajuizada, né, no local onde se situa a coisa. E não pode ser modificada. E a ação de competência relativa, aqui no artigo 54, diz que ela pode ser modificada sim, pela conexão ou pela continência. Então, vamos ler o artigo 55. Reputam-se conexas 2 ações ou mais
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. E agora, mais cedo, eu acabei de pegar uma ação conexa. Eu estava trabalhando num processo aqui no escritório, eu lembrei dessa matéria que nós vimos na segunda-feira, e são ações conexas. Então, eu vou trazer aqui o exemplo prático que acabou de acontecer aqui no escritório. É uma ação onde uma pessoa teve o seu direito violado, é uma questão também de direito digital, nós temos essa matéria na sexta-feira. Os dados dessa pessoa foram divulgados de uma forma ilegal. E aí essa terceira pessoa, vamos dizer assim, realizou transferências bancárias por um aplicativo de celular, e deveria ser o aplicativo do celular da minha cliente. E essas transferências bancárias movimentaram algo em torno de R$30 mil. Tá? Foram várias transferências bancárias isoladas, onde o valor saiu dessa instituição bancária para outras contas, onde nós já mapeamos as contas para onde o dinheiro foi. Tá certo? Então, nós, antes de chegar a essa ação aqui no escritório, o advogado anterior ajuizou uma ação no Juizado Especial Cível em março de 2022, informando ao juiz que a cliente estava recebendo cobranças indevidas, o nome estava no Serasa, porque ela não havia operado esses valores, mas a instituição bancária estava cobrando, e o processo começou a tramitar lá. Qual era o autor? O autor da ação era o titular da conta, o réu era a instituição bancária, e o fato é fraude de dados, onde ocorreu transferências financeiras e que gerou um débito em nome do nosso cliente. Esse é o ponto. No mês de julho de 2022, praticamente 3 meses depois, não estamos discutindo aqui a decisão do juiz e não estamos aqui discutindo também a legitimidade das partes, tá ok? Nós estamos discutindo conexão. Então, o banco réu havia ajuizado uma ação contra o meu cliente no mês de julho de 2022, informando que ele havia movimentado o aplicativo e transferido dinheiro para outras pessoas e que assim havia gerado um débito no valor de X. Quando ele recebeu essa intimação do nosso processo do mês de março, ou maio, me lembro, que eu falei anteriormente, recebeu a intimação, ele contestou, o banco contestou falando, olha, trata-se de uma ação conexa, porque nós já temos um processo em andamento aqui na vara cível. E como existem decisões em tribunais de outros estados informando que a competência ela é da vara cível, quando se trata-se de uma ação também conexa de juizado especial cível, nós estamos dizendo que essa ação é conexa. Por quê? Porque eu tenho nesse bojo desse processo atual a mesma causa de pedir, tá? Que é a transferência de valores. O pedido ele não é comum, porque o pedido de uma ação é ação de cobrança e o pedido da outra ação é reparação de danos morais e obrigação de fazer. Então, para termos uma ação conexa, 2 ações conexas, ou 3 ações conexas, ou 4 ações conexas, nós temos que ter a mesma causa de pedir, tá? Ou o mesmo pedido. Aí sim nós temos uma ação conexa. Um dos processos ele vai ser julgado extinto, tá? Ou podem ser anexados, podem ser reunidos para haver uma decisão em conjunto. Aí vai depender do fato e vai depender do juiz, tá ok? Então, o artigo 55 fala: reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir. No meu caso, foi a causa de pedir. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 2. Aplica-se o disposto no caput à execução do título executivo, do título extrajudicial e a execução de conhecimento a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico e as execuções fundadas no mesmo título executivo. Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento em conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisão conflitante ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles, tá certo? E aqui embaixo eu coloco para vocês assim: conexão,
ocorre quando duas ou mais ações possuírem a mesma causa de pedir ou pedido. Nós já falamos sobre isso. Exemplo, ação de despejo. E, ao mesmo tempo, a outra parte ajuizou uma ação de consignação de aluguéis. Ou seja, nós temos duas causas que são similares. Elas são conexas. Uma parte tem a causa de pedir, que é o despejo, o objeto de despejo, e a outra que é a causa de pedir, que é a consignação dos aluguéis. Tá certo? Então, trata-se de ações conexas. E a continência, que nós vamos ver logo em seguida, ocorre entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma pode ser mais amplo, abrange os demais. Exemplo, quando um sujeito ajuizou uma ação pleiteando nulidade integral de um contrato e quando a ação anterior ele havia pleiteado a nulidade apenas de uma das cláusulas. Ou seja, é igual aquele desenho que nós estudávamos na escola, quando falamos de conjunto. Né, contém e está contido. Então, imaginem um círculo e dentro desse círculo nós temos uma situação. Depois vem um círculo maior em volta desse com uma situação, contendo essa situação pequena e uma outra situação maior. Então, são duas ações que têm um pedido mais abrangente e outra ação com um pedido menor. Então, nós falamos de continência. Tá? E vamos ler agora o artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações, quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma pode ser mais amplo e abrangente dos demais. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, o processo relativo à ação contida, que é a que está dentro, será proferida a sentença sem resolução do mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Tá certo? Então, se tiver a possibilidade de julgar uma ação, o juiz vai julgar. Se não, eles vão ser reunidos os processos e vai sair através de uma sentença só, resolvendo os fatos que ali estão contidos naquela ação. Tá? Falando agora de incompetência, caminhando já para o final, já estourando nossos 20 minutos, que a ideia é trabalhar em cima de 20 minutos, a incompetência absoluta ou incompetência relativa será alegada como questão preliminar de contestação. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo ou grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Após a manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que a outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Ou seja, toda a alegação de incompetência, né, deve ser feita através de preliminar de defesa. Lógico que a parte autora ela vai ter que indicar o juízo competente, através do tipo de ação, através do chamado da ação, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz direito dá, ele vai especificar e vai aplicar a competência. Então, a incompetência cabe à parte contrária a suscitar a título de preliminar de contestação, nada mais do que isso. E essa incompetência ela pode ser levantada também independente, de ofício. O juiz pode levantar a incompetência de ofício? Com certeza. Ele vai analisar os fatos, pode declarar de ofício sim. Tá bom? Então, eu boto aqui como encerramos por aqui, que nós já esgotamos o nosso tempo, e eu falei também na sala de aula, para vocês lembrarem, sobre a cooperação nacional. Na aula passada ou retrasada de Direito Processual Civil, às segundas-feiras aqui da faculdade, nós falamos sobre cooperação internacional. Nós falamos, inclusive, sobre carta rogatória. E quando eu levantei essa bola na sala de aula e falamos sobre cooperação nacional, um aluno falou, posso lembrar da carta precatória? Podemos sim. Porque o que é a cooperação nacional? E eu estou aqui com o artigo 67 do CPC aberto, né? Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e grau de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, tá? Recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores. Ou seja, se houver algum tipo de ação judicial tramitando
no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, e eu estou com um processo ativo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e eu quero solicitar algum tipo de prova, algum tipo de documentação, eu posso solicitar ao juiz que expeça esse ofício para o juiz da determinada vara civil ou determinada vara criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas. E ele pode responder esse ofício com a documentação solicitada. Isso se chama cooperação nacional. Eu posso também requerer a citação ou a intimação ou a execução de uma sentença fora da minha comarca, através de uma carta precatória. Posso solicitar também a oitiva de uma testemunha em outro estado, através de carta precatória. Isso também se chama cooperação nacional. Nada de mistério, tá? Então, não fiz muita questão de colocar nada escrito aqui para vocês. Acabei lendo aqui o capítulo 2 do CPC, que vai do artigo 67 até o 69, nada mais do que isso. É bem simples, então ficamos por aqui, tá certo? Então, a nossa aula de segunda-feira, com relação à competência, modificação de competência, incompetência e cooperação nacional, já está encerrada, e o material vocês irão receber pelo WhatsApp, tá? Hoje ou amanhã. Estamos falando aqui do dia 22 de março, são mais ou menos aqui em Porto Velho 5h45. Daqui a pouco nós estamos indo para a faculdade para poder encarar Direito Civil 4, né, direito das coisas, mas fiquem à disposição para perguntarem o que precisar, esclarecer qualquer dúvida, fazer algum tipo de comentário. Você que não está na comunidade, eu vou deixar o telefone de suporte aqui na descrição do vídeo. Vocês enviem mensagem pelo WhatsApp que nós iremos te incluir na nossa comunidade, tá ok? Obrigado, qualquer pergunta, estamos à disposição. Um abraço e até a próxima.